Vamos então iniciando com essa música, para a gente serenar os nossos corações a partir de agora. Pai celeste e Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos nos arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço a tua necessidade, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço a tua necessidade, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Carol, faz a prece inicial, por favor. Boa noite a todos. Que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, para acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração, estarmos entregues aqui ao Evangelho desta noite e sentindo as boas vibrações, as boas energias advindas da espiritualidade amiga que atua nesta casa. Que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, cuidando e auxiliando cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para mais uma noite de Evangelho, na Casa Espírita Gerluz. Que o Evangelho desta noite seja um refrigério para os nossos corações, para as nossas almas aflitas. Que estejamos com os nossos corações abertos para receber este alimento espiritual e que possamos, Senhor, ser envolvidos pelas boas energias nesta casa. Agradecemos mais uma vez, Pai, pelas nossas vidas, pela oportunidade da nossa reencarnação.
Guardai-nos, protegei-nos e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sintam abraçados por todos nós, pela espiritualidade amiga. E é um prazer em recebê-los hoje, vocês aqui na nossa casa. Para quem não me conhece, eu me chamo Magna e eu vou fazer a exposição da noite de hoje. Eu falo que é uma exposição, eu acho que eu sempre falo isso, né? Que é uma exposição, mas mais do que uma exposição, uma reflexão. Porque eu falo que hoje tudo em nossas vidas, tudo que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente lê, nós temos que refletir, né? Cada um, quando lê algo, quando escuta algo, ele faz a sua reflexão própria. Porque nós todos temos a nossa consciência gravada as leis divinas. Então, cabe a cada um de nós refletir sobre a mensagem de Jesus. E o tema da noite que eu escolhi hoje é chamado a Lei do Amor, Essência Divina, Terapia da Alma. Antes de começar, hoje eu vou fazer diferente. Cadê meus ajudantes? Pedro e Otávio. Eu vou entregar para vocês, é uma letra da... Aqui, ó, filho, pega aqui para a mamãe. Ele vai entregar para cada um, pode ajudar ele também, tá, Pedro? Os dois. É uma letra de uma música. Hoje eu vou iniciar, até que é uma música que eu vou trabalhar. Pode ir entregando para cada um, tá? É uma letra de uma música, né? Alguns quem me conhece sabem que eu amo música. E eu acho que a música, ela acalma os nossos corações. E cada música tem uma mensagem muito linda. E a gente acredita que as mensagens, elas vêm do alto. Né? Como a gente já teve vários exemplos de músicas psicografadas, e essa música chamada Verdades do Tempo, eu escutei ela pela primeira vez em um casamento, em agosto, e depois disso eu nunca parei mais de ouvi-la. Ela me toca de uma profundidade enorme, eu já fiz várias reflexões sobre essa música. E hoje eu resolvi, junto com o tema que eu escolhi hoje na noite, a gente trabalhar ela. E eu vou colocar ela, e essa aí é a letra da música, tá? E para começar, quando eu falo que a música, ela é algo que vem da espiritualidade, quem já conhece aquela música que o Renato sempre canta aqui, né, do Almi Sater, né, Renato? Eu esqueci o nome dela, deu um branco agora. É Tocando em Frente. Para quem não sabe a história daquela música, um dia Almi Sater, você não sabe, né? Então quem já sabe, vamos recordar. Ele conta que aquela história daquela música, ele foi cantada, ele falou sobre a história dela lá no programa da Inesita Barroso. Ele foi tocar e ele pegou e contou, falou assim: essa música é algo assim que eu tenho certeza que veio do alto. Porque ele conta que um dia ele foi chamado para jantar na casa do Renato Teixeira, um amigo dele, e eles lá conversando, a mulher dele preparando, ele não tinha levado instrumento nenhum, apenas tinha um violão do filho dele, estava até sem uma corda, e ele pegou esse violão e começou a dentilhar, né, com os dedos, e disse que o Renato Teixeira arregalou os olhos e começou a escrever. Olha, chega a arrupiar. Foi 2 minutos, a música estava pronta, no tempo assim, que aí a esposa dele chamou eles para almoçar, para jantar, do Renato Teixeira, aí ele terminou, jantou, voltou para casa, aí eles perguntaram, aí eu chegando na família dele, falei, gente, eu e o Renato fizemos uma música meio rápida aqui, eu vou cantar para vocês, e todo mundo assim achou de uma letra lindíssima. E aí ele falou, tudo que vem muito rápido, a gente não dá valor, né? Aí ele disse que a primeira pessoa a gravar foi a Maria Bethânia. A Maria Bethânia ligou para ele, perguntando se ele tinha música. Ele falou assim, eu tenho uma música aqui, mas não sei, a gente fez muito rápido. E ele cantou para ela por telefone, e ele ainda fala que a Maria Bethânia, ela tem uma luz muito grande. Ela falou assim, nossa, que música belíssima. E ela foi a primeira pessoa a cantar, e essa música dele até hoje faz um sucesso. E ele fala assim que não tem como uma música ter feito melodia e letra em 2 minutos. Foi uma música psicografada. Ele fala desse jeito no programa. Foi uma música psicografada.
Então eu falo que as músicas elas têm uma profundidade muito, muito grande. E essa eu também acredito que ela tenha sido psicografada, né? Não é uma pessoa espírita, mas a gente sabe que Deus está em todos os lugares. Então eu vou colocar a música, né? Essa é a letra, vocês levam para casa de vocês, juntamente, né, com esse bombonzinho, né, que fala sobre o amor, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. A gente vai trabalhar ela na palestra. Palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Então eu quero que vocês levem, né? Escute na casa de vocês também. E quando a gente fala, eu acho que até o título da música, Verdades do Tempo. E é tão engraçado que na minha fala aqui, quando eu estava estudando sobre a palestra, que aí coloquei a letra e fui preparar a palestra, né?
fui estudar sobre ela, de alguns textos que eu já tinha lido, algumas coisas. Aí eu comecei e tinha várias coisas que eu encontrei na letra da música, quando que fala assim: esta é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque na palma da mão. A imagem foi uma das primeiras imagens quando eu estava procurando, fazendo, né, os slides. Aí eu falei, gente, olha aqui, coloque o coração na palma da sua mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade, que é a lei do amor, que é a essência divina, a terapia da nossa alma. Então, aonde está o nosso coração? Será que nós estamos olhando para esse coração nosso, olhando para essa lei de amor, que a gente vai ver dela de uma profundidade tão grande, porque nós sabemos que Deus é amor. Deus apenas não nos ama, Deus é mais do que isso. Deus é amor, Deus é essência. Onde fala assim o seguinte: o passado não volta, o futuro não temos e hoje não acabou. Quem lembra daquela mensagem, daquela frase do Chico Xavier, onde fala o seguinte: não podemos voltar atrás, né? Mas podemos começar agora e fazer um novo fim, né? Porque o que acontece? O que foi feito não tem como modificar, certo? Mesmo nós sabemos, o futuro ainda nós não temos, que o futuro vai depender do que nós estamos fazendo agora, das nossas escolhas, do nosso plantio. O que nós estamos fazendo com o nosso... A gente tem uma programação, sim, mas depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, do nosso plantio, do que nós vamos plantar, do que nós estamos fazendo hoje. Mesmo nós sabemos que nós somos espíritas, nós somos espíritos eternos, mas o que importa agora, nesse momento, é o agora. Porque, às vezes, o nosso passado, a gente nos dá um leque para a gente não cometer certos erros e também experiência daquilo que a gente viveu. Mas e o agora? O que você está fazendo desse agora? Como está o nosso agora? O que nós estamos plantando, o que nós estamos estudando, o que nós estamos trabalhando para que nós tenhamos esse futuro, né? Então, por que nós estamos deixando isso para depois? Ofertar esse amor mais sincero, esse amor mais puro, o abraçar mais, o amar mais, o ouvir mais, o escutar mais. Nós estamos deixando para quê? Para um futuro? E esse futuro, vamos falar da vida agora. Nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Sabemos que nós não morremos, mas morremos nessa vida. Nós iremos embora. Todos nós iremos embora e não sabemos até quanto tempo a gente tem aqui. Para a gente ficar deixando para um futuro que talvez a gente vai vivê-lo, mas em outra dimensão. Não nessa dimensão. E que a gente vai chegar lá, a gente vai falar, gente, eu poderia tanto ter feito mais. Ou não lá. Quantas pessoas que às vezes chegam no estado terminal, estados paliativos, a pessoa fala, gente, o que eu fiz da minha vida? Poderia ter abraçado mais, poderia ter amado mais, poderia ter perdoado mais. Como acho que... isso, bem lembrado, né? Poderia ter amado mais, poderia ter abraçado, poderia ter escutado mais, poderia ter falado mais. Porque tem gente que fala demais, mas tem gente que é muito calada. Tem gente que se fecha para si e ele não fala nada, né? E a gente precisa colocar os nossos sentimentos também para fora, né? Tem muitas pessoas que estão aptas a nos ouvir, a nos auxiliar. E muita gente prefere deixar aquilo guardado. Então, a gente tem que fale mais, ouça mais. Né? Fala que o mundo precisa saber a verdade. Né? Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então,
quando fala que essa é uma canção de amor, porque tudo que nos recorre hoje, que nós estamos precisando, porque através do amor, quando você ama, as outras coisas ficam mais fácil. Quando você ama, até o perdoar, como eu não escutei a palestra do Gabriel, mas fiquei sabendo que foi uma palestra muito boa, que ele falou sobre o perdão. Através do amor, a gente consegue perdoar. Através do amor, a gente consegue, às vezes, nem ficar com raiva quando a gente ama. Então, Allan Kardec, ele fala que o amor é essência divina e todos vós, do primeiro ao último, têm no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quando o evangelista João escreveu lá no seu texto, ele falou: Deus é amor. É que ele amou o mundo de tal forma que ele mandou o seu filho para que nele a gente cresça, para que isso a gente não perecesse. É muito bom a gente sempre lembrar que Deus é amor. Deus é amor mais do que nós possamos entender. Porque muitas das vezes nós falamos isso, Deus é amor, mas de uma forma mecânica. Nós não sabemos a profundidade do que isso significa. Poucas vezes nós damos o trabalho de entender, de ver esse significado do que Jesus veio, a espiritualidade amiga, esses espíritos superiores vieram nos dizer sobre esse Deus é amor. É a partir daí que verificamos que o amor é a essência da vida e que nada que existe, nada que existirá em termos de vida planetária, vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor de Deus. Então, nós estamos envolvidos, emanados no amor de Deus, nessa centelha, nesse fogo sagrado. Que ele fala o seguinte, que não tem como, nós precisamos do amor, como o corpo físico precisa do oxigênio. A nossa alma não consegue viver sem o amor. O amor na sua essência, que a gente fica, nós entendemos de amor, mas aquele amor avassalador, mas na verdade é aquela paixão, aquela atração, mas aquele amor mais puro, mais sincero, ainda nós não sabemos. Por isso que nós temos tanta dificuldade. Como ele fala o seguinte, do mesmo modo que não conseguimos viver no corpo físico sem o oxigênio, sem a nutrição, nós não conseguimos viver, a nossa alma não consegue viver fora das dimensões do amor. Porque quando nós tentamos sair fora das dimensões do amor de Deus, nós sofremos. Aí nós temos o quê? As doenças da alma. Porque, como fala, né? Alguém aqui consegue viver sem o oxigênio? Não. E também nós não conseguimos viver sem essa essência do amor de Deus. E João Evangelista, ele disse o seguinte, que Deus não é alguém que ama, mas Deus é amor. Quando pensarmos em Deus, pensamos no amor. O amor que se manifesta de várias formas nos hábitos corriqueiros da vida, nos relacionamentos conjugais, afetivos. O amor é a alma da vida. Quando uma pessoa fala o seguinte, fala que o amor é a essência divina em nós, uma centelha que todos possuem, é o princípio central que une a humanidade e promove a evolução espiritual. Quem aqui que não quer evoluir? Ninguém. Todos nós queremos evoluir. Então, não tem como escapar de adquirir esse amor a qual Deus enviou o seu Filho e o seu Filho, Jesus, nos disse. Do amai uns aos outros. Não tem como a gente escapulir disso. Não tem como. Mas fala assim, ai Magda, mas é difícil amar. Mas é porque nós ainda estamos com aquela centelha, aquele fogo apagado. Porque quando você perceber o que realmente é esse amor de Deus, essa essência divina, às vezes não, com certeza, ele torna mais fácil. Seria o quê? Substituir o egoísmo pela fraternidade é a base fundamental da existência, uma energia universal transformadora. Quando ele fala o seguinte,
alguém, um exemplo, alguém que plante uma árvore, atira ao solo a semente, se ela não plantar com amor, aquela planta, ela não vai nascer. Ela não vai frutificar. Não vai. Fala que uma dona de casa, que cuida da sua família, do seu lar, que cozinha lá todos os dias, que é um serviço árduo, mas se ela não fizer com amor, o que ela vai fazer com o alimento? O alimento fala que ele vai ficar azedo, ele vai ficar ácido, ele fala que é ácido, né? Fala que ele terá um sabor ácido, e daquelas mãos vai sair um ácido das suas mãos e um fogo do seu olhar. Então, quem já ouviu, já vi várias histórias da pessoa às vezes passar mal com a comida, porque às vezes a pessoa fez a comida de mau agrado. Então, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que depositar amor. E esse amor, que a gente acha que é tão simples, no ato de cozinhar, no ato de plantar uma planta, de jogar uma semente, esse ato é de uma profundidade tão grande que fala que ele assemelha ao amor de Deus. Que você está plantando aquilo com amor, você está dedicando aquilo, por mais que seja árduo, né? Porque quem é dona de casa sabe, não é fácil. Você cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cozinhar todos os dias, né? Preparar o alimento ali, você preparar com amor, é difícil. Não é fácil. Mas quando você faz isso, você vê as coisas tornar uma proporção diferente e até mesmo não ficar tão árduo essas coisas que você faz. É por isso que pensamos na mágica do amor. Quando o amor permeia as nossas vidas, as nossas relações, não nos custa verificar quando nós encontramos essa virtude. Quase sempre estamos aborrecidos com alguém. O problema é que quase sempre nós estamos aborrecidos com alguém, não é verdade? Com a política, com o governo, com os gastos, com o financeiro, com a família, amigos. Quase sempre não nos abrimos para deixar o amor entrar em nós. Por isso que a música fala o seguinte, que veja o que está no seu coração, coloque-o na palma da mão. Mas por conta desses desafios nossos diários, que essa nossa irritação diária com a nossa família, com os amigos, com o governo, com a nossa situação financeira, com as nossas N coisas, nós não tiramos esse tempo para ofertar, para perceber essa centelha divina, esse amor que está em nós, deixar com que ele floresça. E com isso nós adoecemos, porque não tem como você não fazer com que esse amor de Deus, ele se resplandeça dentro de você e se expanda. Por isso que nós adoecemos hoje, infelizmente. Por isso que hoje a gente vê as doenças autoimunes aumentar de uma forma imensas, sim. Eu tenho um cliente meu na farmácia, um jovem, acho que ele tem uns 30 anos, e ele começou a perder as vistas. E apareceu umas coisas no corpo, ele achou que era aquela doença do gato, como que é? Toxoplasmose. Fez exame, não era. Aí depois descobriu o nome de uma doença autoimune, que eu não estou tentando lembrar, achou que era lúpus, não era, depois não era, entrou com medicamento. Agora, ele esteve na farmácia, ele não consegue contar o dinheiro mais, ele não enxerga. Entendeu? Uma doença autoimune que os médicos nem conseguem. O que está aparecendo, antigamente a gente via doenças autoimunes, a gente via o lúpus, né, que era mais comum, né, e algumas outras mais simples. Agora está saindo tantas, mais tantas, assim, que a própria medicina não sabe. Então, eu acho que é uma das armas mais poderosas, principalmente quanto a essas doenças autoimunes e tantas outras, é o ato da gente ofertar esse amor, fazer com que esse amor de Deus resplandeça dentro de nós, por mais de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O amor começa com instinto, sobrevivência e evolui para sentimento. Passa do amor egoístico para o amor altruísta e incondicional. Existem diferentes tipos e níveis de amor, que se aperfeiçoam ao longo das reencarnações. A convivência e os desafios da vida são oportunidade, aprendizado e crescimento nesse amor.
Então, eu falo que Deus ele é tão maravilhoso que Ele não nos cobra que a gente possa ter esse amor de uma hora para outra. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas deficiências, que ele nos amou de uma forma que sempre Ele dá a oportunidade de recomeçar. E esse amor, ele começa na forma de instinto e depois ele vai evoluindo. Mas isso depende de quem, gente? É apenas de mim. A gente tem artifício, a gente já conhece, mas depende de cada um de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, um dos notáveis escritores dessa obra, escreveu um dos seus capítulos que quando Jesus anunciou a divina palavra amor, fala que os povos estremeceram, os mártires embriagados de esperança desceram ao circo, porque fala somente a força do amor nos encoraja. Quando a gente tem amor, a gente encoraja. Ele fala um exemplo lá que ele citou, exemplo de um pai que leva um filho ao hospital para passar por um procedimento cirúrgico bem difícil. Ele faz isso por amor ao filho, porque ele acredita que aquilo vai fazer com que ele sare. Entendeu? Ele tem um amor tão grande pelo filho que ele vai fazer os filhos dele cometer aquele tipo de coisa, igual Deus com a gente. Fala assim, nossa, Deus nos ama de uma forma, Deus é amor e nos ama de uma forma que Ele deixa do que nós precisamos passar por esse sofrimento que nós estamos passando aqui, pelo amor que Ele tem para conosco. Que se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos tantas oportunidades, fala que a Terra nem existiria. A Terra só existe, esse planeta Terra, pela misericórdia e principalmente o amor de Deus. O amor, caridade e justiça. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. A verdadeira caridade é a caridade moral, que vai além da ajuda material. Fazer ao outro todo o bem que desejamos para nós mesmos, à medida do amor ao próximo. A indulgência, o perdão são expressões da lei de amor. Né? Aí, mais uma vez, né, Gabriel, falando sobre perdão. Então, fala que quando a gente consegue perdoar, fala que a indulgência, né, com as faltas alheias das pessoas e o perdão são expressões da lei de amor. Quando nós conseguimos perdoar, quer dizer que essa centelha divina dentro de nós, ela está crescendo. Está crescendo. Quando você chega ao nível de perdoar alguém. E quando você chega ao nível ainda muito mais, você ser indulgente com as faltas das pessoas, não ficar apontando o dedo, esse amor está ainda crescendo. Que fala que o amor é realmente a alma da vida. Não conseguiremos nos imaginar fora da proteção do amor de um pai, de uma mãe, de uma família. Alguém que consegue imaginar fora do amor de um pai, de uma mãe? Mesmo aqueles que não têm um pai, nossos pais continuam nos amando. De uma mãe, mas às vezes não tem um pai, mas tem a mãe. Se não tem a mãe, tem uma família, tem um filho, tem um amigo. Alguém pode imaginar sem ter o amor de ninguém aqui? Não tem como. Falando de pessoas, né, que nós sabemos que nós temos o amor de Deus, né? Mas alguém consegue imaginar aqui e pensar assim, gente, eu não tenho um amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor de um filho, um amor de alguém. Então, todos nós, gente, nós vivemos, tem gente que fala, ninguém me ama, né? A gente gosta de reclamar, gente, mas ninguém me ama, né? Mas temos. Sempre temos. Não só o amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade, mas cada um de nós temos uma pessoa que nos ama. Não conseguimos imaginar na Terra o distanciamento do amor de Deus, que nos manda, tanto que o amor de Deus Ele nos manda a primavera, o verão, o outono, o inverno, as 4 estações do ano, todos os anos, para que nós retiramos dela a necessidade para a nossa vida planetária. O que seria de nós sem as estações do ano? Quem já parou para pensar por que existem essas 4 estações do ano? Pensa se fosse só calor? Ou pensa se fosse aquele inverno rigoroso? Eu, por exemplo, não gosto de frio, né?
Fico louca para acabar o frio, mas tem gente que gosta, mas precisa de ter o frio, precisa de ter o calor, precisa de ter o outono, precisa das flores vir, precisa das flores renovar, precisa de ter o fruto, tem que ter época de plantar, de colher, tem que ter as chuvas. Então, olha o amor de Deus, eles são representados, gente, nas 4 estações. É o homem que faz as 4 estações? Não. O homem não faz, quem faz é Deus. E é feito pelo amor de Deus para conosco. Quem manda para nós todos os dias, acende as estrelas para nós, todas as noites, é Deus. Senão nós vivíamos numa escuridão imensa. Quem manda para nós a estrela solar todos os dias? Mesmo que tem dia que ela está embaçadinha ali, tampada pelas nuvens, mas a gente vê o reflexo dela todos os dias. Quem manda é Deus, através do teu amor incondicional por todos nós. Deus, ele é amor, mas vale recordar que disse Jesus. O que Jesus nos disse? Amai uns aos outros quando eu vos amei, quanto tanto que eu vos tenho amado. É tão difícil pensar, gente, será que eu posso amar alguém como Jesus nos amou? Ou como Jesus nos ama? É difícil, Jesus amou a gente muito e nos ama de uma forma, e ele falou isso, falou assim, amai uns aos outros, quanto tanto eu tenho vos amado. É complicado, mas essa foi uma proposta que ele fez para nós. E isso nós temos que exercitar, um exercício diário. Então a gente sempre tem que lembrar dessa fala de Jesus. Amai uns aos outros quanto eu tenho vos amado. Ele nos pediu isso há mais de 2000 anos atrás e quer que nós possamos fazer esse exercício diário. O amor, gente, ele não chega de repente. Para vocês não ficarem tão assustadas, mas estou falando do amor, assim, uma espécie que está tão distante para a gente. Realmente, ele não chega de repente. O que chega de repente é o quê? Tem muita gente aqui que é apaixonado, né? Sente muita atração, né? Desejo, mas aquele amor ele não chega de repente. Cita até um exemplo. Quem daqueles que às vezes começa a trabalhar que gosta do emprego no primeiro dia? Não gosta, não tem amor pela profissão no primeiro dia. Ela às vezes vai passar momentos difíceis, tumultuados, ali naquele trabalho, mas depois ele vai ver, nossa, eu amo o meu trabalho. Tem pessoas que falam isso, eu amo o meu trabalho. E isso é muito bom, nós começarmos esse amor pelo nosso trabalho. Por mais que ele seja difícil no primeiro dia, e é difícil, mas ele, através do trabalho, ele é um processo de evolução muito grande para nós. O nosso trabalho nos ensina tanto, além dele trazer o nosso sustento, né, financeiramente, mas ele traz um aprendizado muito grande. Através do trabalho também você ajuda outras pessoas, você está servindo outras pessoas. Então, até está no Evangelho, a lei do trabalho é algo maravilhoso. E a gente, às vezes, não consegue gostar dele de um dia para a noite. Mas vai chegar um momento na vida da gente que a gente vai gostar desse trabalho. E o mestre, em outra ocasião, ele disse o seguinte, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que coisa mais importante, nós seremos conhecidos por muitos se amarem. Nós não somos discípulos de Jesus? Ou nós ainda estamos almejando ainda, mas seremos reconhecidos por muitos se amarem. É o tempo de refletir sobre o amor fraterno, que não se trata apenas de beijinhos, afagos. Tem muita gente que pensa assim, eu amo, vivo abraçando, beijando, pegando. Lógico, faz parte do afeto, mas esse amor fraternal é muito maior, essa dimensão de amor, do que o afeto conjugal, do amor fraternal. Amor é muito mais amplo, porque muitas das vezes eu estudando, lendo sobre isso, a gente ainda não consegue ter essa dimensão do que é esse amor. A gente consegue ainda estar no nível do desejo, do abraço, do toque, mas essa essência dos espíritos superiores, do que realmente esse amor, a gente ainda não consegue nem imaginar. Nem imaginar. Porque o amor, eu penso assim, que é aquele amor despretensioso, assim, aquela coisa sem apego, eu acho que é uma coisa muito pura, que realmente ainda está um pouco distante. Mas se a gente não começar a fazer esse trabalho de ter esse amor ainda, que está começando,
né? A gente ainda precisa, a gente acha que o amor é de abraçar, de beijar, de pegar, de estar junto. É sim, mas ele ainda mais profundo ainda, muito mais amplo. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai... Mas o problema é que muitas das vezes a gente tolera. A gente faz de conta que ama, mas a gente tolera apenas. Você está tolerando, já não está brigando, mas você está tolerando, mas você vai aprender a amar. Você já viu aquele negócio que fala assim, que o casal fala assim, eu estou junto com ele, estou tolerando. Aí ele volta de novo, dessa vez você tolerou, agora você vai aprender a amar. Né, Maria Luísa? A gente fala isso, né? Fala assim, fulano vai voltar de novo, você não amou, você apenas tolerou, agora vocês vão voltar de novo, porque agora vocês precisam aprender a amar. Então, as pessoas que convivem com a gente têm... Na verdade, nós temos que amar todas as pessoas, independente de classe, de raça, de religião, a gente tem que aprender a amar as pessoas. Porque Jesus falou para amar a todos. Foi isso que ele disse. Não foi só para amar o vizinho, não, ou só para amar os companheiros da doutrina, não. Foi a todos mesmo. Amor como terapia. O amor é a compaixão, fortalece o sistema imunológico, comprovação científica, é o que eu falei em relação às doenças. Sentimentos negativos como egoísmo, isolamento levam à doença. O trabalho altruísta, a generosidade, libera endorfinas e promove o bem-estar. A caridade rompe o isolamento e a solidão. As aplicações da prática do amor: tolerância, aceitar as imperfeições alheias, empatia, colocar-se no lugar do outro, perdão, liberar dos ressentimentos, serviço ao próximo, engajar em trabalhos voluntários, autoconhecimento para devotar sentimentos verdadeiros a Deus e ao próximo. É porque o amor, ele tem sempre, por isso que fala que o amor ele tem ações positivas no bem. E assim também como o apóstolo Simão Pedro escreveu nas suas epístolas, que só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Somente através do amor. Diante de todos os nossos equívocos humanos, os nossos erros, os nossos agravos, é por causa do amor que o Criador permite que a gente volte à Terra. Recomeçar a experiência, retornar aos contatos, reconstruindo pouco a pouco para aquele dia que nos espera com intensa e inacabável luz espiritual. É pelo amor que somente pelo amor nós estamos ainda nesse mundo. Porque não fosse pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelos alguns espíritos evoluídos que temos bastante, e também por nós que estamos aqui nessa caminhada, que mantemos a energia desse planeta, porque nós somos responsáveis, gente, de manter essa energia, essa estabilidade do nosso planeta. Quando a gente vê que a gente às vezes está meio agoniada, que a gente fala, gente, mas parece que a energia do planeta baixou, é porque tem muitas pessoas vibrando de uma maneira não tão boa, e até nós estamos contribuindo. Quando você tem pessoas vibrando de uma forma melhor, vibrando amor, vibrando coisas boas, você consegue sentir. Então, cada um de nós tem que se propor a fazer essa vibração do amor. Porque, com isso, o nosso planeta, ele começa a melhorar. Por isso que depende de cada um de nós. Ainda que estourem bombas, ainda que tenham pessoas que a gente não gosta, pessoas que nos magoam, que haja homens, criaturas ainda em momentos de maldade, mas lembramos que Deus é amor. Apesar de tudo isso, com bombas que caem, que pessoas ainda que estão enraigadas ao mal, lembrarmos do amor de Deus. E o nosso planeta está de pé através desse amor que Deus tem para conosco. Porque está impregnado através da natureza, das 4 estações do ano, entre outras. E que um dia todos nós vamos ter esse amor fraternal. Para encerrar, Chico ele fala o seguinte: o amor é a força mais divina que habita o coração do humano. O amor é a força mais divina que habita o coração humano. Toda forma de amor verdadeiro é instrumento de Deus para curar o mundo. Toda forma de amor verdadeiro é instrumento de Deus para curar o mundo. O amor é a força propulsora do universo. Foi o que eu falei várias vezes. O amor é que move o universo.
O amor é a força mais divina que habita o coração humano, porque nós temos a centelha de Deus em nós, dentro dos nossos corações. Buscar a vivência do amor em todas as relações como caminho para a felicidade e evolução espiritual. Foi o que eu te falei, Gabriel, ó. Não escolher, ó, buscar a vivência do amor em todas as relações como caminho para a felicidade e evolução espiritual. É com todos. Não tem como eu escolher A, B, C. Mas eu gosto de falar, a gente pensa que esse amor, foi o que eu disse, a gente é acostumado a pensar desse amor apenas que está perto, que está ali se abraçando, se beijando, se vendo todos os dias. Mas você pode emanar amor a eles. Entendeu? Por mais que a sua mãe te fez o bem maior, que foi te dar a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Então você tem que ser muito grata e amar a ela, só não, pela uma grandiosidade dela ter te dado a vida. Que você veio ao mundo através dela. E você, através dela, também você teve seus irmãos. E mesmo que eles estejam longe, você vibra amor para eles, porque você tem parte deles em você, e eles também têm parte de você nele, tanto materialmente, né, sanguíneo, tanto a nível espiritual. Então a gente tem que emanar, por mais que hoje a gente não consegue estar com as pessoas, mas você, através das suas orações, através dos seus sentimentos, porque o amor é algo transcendente. Você, quando emana, é porque a gente não consegue ter a visualização, mas espíritos que conseguem, é algo que expande. Então que a gente possamos expandir esse amor. Não achar que o amor é só abracinho ou beijinhos, não. O amor, ele é expansão. Entendeu? Isso. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, a mensagem da noite de hoje, né? Essa mensagem da lei do amor, essência divina e terapia para a nossa alma. Porque muitas pessoas estão sofrendo hoje pela falta de amor. Não a falta do amor das pessoas, mas a falta do amor próprio, né? Essa palavra do amor ainda dá para falar sobre o amor que nós temos que ter pela gente mesmo, primeiramente, porque não tem como você amar alguém sem você não amar primeiro. Você tem que se amar primeiramente, gostar de você e amar, porque como que você vai dar algo para o outro que você não tem ainda? Por isso que é difícil. Então você primeiramente tem que amar para depois expandir esse amor ao próximo, tá? Então, eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, a Deus que é amor, que é divino, que é uma essência salutar para as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, por toda a proteção, por todo o amparo, por podermos estarmos aqui mais uma noite nessa casa, nesse ambiente de luz, de paz, que tanto nos auxilia na nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional por nós. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, juntamente com o nosso anjo guardião de cada um de nós aqui presente, juntamente com os benfeitores amigos, nos auxiliando na nossa caminhada, mesmo sabendo da pequenez que nós somos ainda, mas que estamos propostos, estamos caminhando para a luz, caminhando para esse amor salutar, para esse amor infinito, para esse amor restaurador, que é o amor de Jesus. Obrigado, Pai amado, e agradeço por todas as bênçãos e por todas as oportunidades. Peço humildemente por aqueles que não estiveram aqui, que sejam aonde é que eles estejam, essas mesmas vibrações de amor, de paz, de luz possam envolver a eles. Peço por aqueles que estão passando por sofrimentos, principalmente, não só sofrimentos físicos, mas principalmente sofrimentos da alma, do espírito, a nível de coração, a nível de mente, que o Senhor acalenta a cada um desses espíritos, Senhor, dando a ele a luz, o conhecimento, para que eles possam se abrir para a verdadeira vida, que é a vida com Deus e com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. O amor está presente nos cuidados da boa mãe e nos passos de um bom pai. Compreende e sabe esperar. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. O amor está presente nos corações dos amigos. Feliz é quem sabe amar, sempre juntos a caminhar. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. O amor está presente, o sol sempre a brilhar, nas forças da natureza, no brilho de um lindo luar. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. Tudo posso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:18. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Os caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus.
Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Os caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Estão sentindo falta de um cantor hoje? Cantor mirim? Está passeando, agora vai ficar algumas terças-feiras sem vir, né? Então, gente, muito obrigado a todos pela presença. Hoje nós vamos para o passe. O passe é o momento do nosso encontro com Jesus, a gente orar por nós mesmos, por alguém que esteja precisando, que possa estar aqui na dimensão material ou também na dimensão espiritual, um ente querido que já partiu e que esteja precisando de oração, de ajuda. Então esse é o momento. Aí no final tem um copinho com água, uma água fluidificada, que é uma água, outras igrejas chamam de água benta, né? Água. Então nós na casa espírita nós chamamos água fluidificada, que é a água que recebe energias dos benfeitores espirituais, combinado com a energia dos médiuns passistas também, e complementa a nossa assistência espiritual, que a gente deve tomar, beber com fé, e a gente recebe ajuda complementar através da água também durante a semana, tá ok?